Quando a gente fala aí de resistores, nós basicamente, tá? Então, antes, né, ele é um componente que apresenta uma certa resistência, ele se opõe à passagem de corrente elétrica, e como a gente abordou lá no nosso plantão de dúvidas passado, ele acaba sendo aí, quanto maior a resistência, menor, mais dificultoso vai ser para a corrente elétrica passar por ele, tá? E por outro lado, também, quanto menor essa resistência elétrica, quanto menor esse valor, mais fácil é para a corrente passar. Então, ele fala aqui que ele tem a função de limitar a corrente elétrica e, consequentemente, ele consegue reduzir e dividir tensões. Isso a gente consegue enxergar melhor um pouquinho mais para frente, abordando melhor a questão do circuito em série e o circuito em paralelo, tá? E aí, basicamente, nós temos aqui dois tipos, né? Os resistores variáveis e os resistores fixos, tá? Resistor variável e resistor fixo. Então, aqui nós temos algumas imagens de resistores variáveis. Então, se vocês pararem para observar aqui, quando ele é variável, tem que existir alguma forma, algum meio, algum artifício para eu conseguir, de forma mecânica, né, ação humana mecânica, de alterar esse valor. Então, esse primeiro aqui, que eu estou indicando com o cursor do mouse, ele é chamado aí de potenciômetro. Tá? Provavelmente você já viu isso daí, principalmente em ventilador, para você aumentar ou reduzir a velocidade. Tá? Mas também já pode encontrar esse amplificador de som, aqueles dimmer de luz, tá? Você tem esse componente aí, tá? O potenciômetro. Esse outro aqui do lado, e detalhe, ele tem 3 terminais, né? Porque o que acontece? Isso depois eu consigo até mostrar simulando para vocês, mas olha só que interessante. Se eu pegar aqui e medir de uma extremidade a outra extremidade, e com o multímetro, eu posso ficar girando essa haste aqui, que ele não vai mudar o seu valor. É como se fosse um resistor fixo, como se fosse um resistor que vocês mexeram lá na aula prática, tá? Entretanto, se eu pegar o terminal do meio e uma extremidade, a extremidade de cima ou a extremidade de baixo, tá? E começar a girar aqui, aí ele começa a mostrar um valor, tá? O do lado, acredito eu que deixe isso um pouco mais claro, né? Um pouco mais visível. Então, o nome desse outro aqui é um reostato. E por que que ele, apesar de fazer a mesma coisa que o outro, ele tem um nome diferente? Porque esse daqui já é para potências mais elevadas, ele consegue dissipar uma potência maior, tá? Enquanto esse aqui, vamos colocar assim, é mais para eletrônica, esse aqui é uma coisa mais para elétrica, tá? E apesar aqui dele ser bem diferente, ele também possui 3 terminais, ó. Só que aqui você já não solda, né? Você já coloca um parafuso aqui, né? Conexão diferente. Mas olha só que interessante. Imagina que você coloca uma ponta do multímetro aqui, uma ponta de prova, né? E a outra você coloca aqui, uma no centro e outra à direita. Essa haste aqui, ó, esse ponto, ele está fazendo o quê? Ele está me informando, me mostrando que o que ele está medindo, o que ele está oferecendo de resistência entre esse terminal do meio e esse, é toda essa área aqui, ó. Agora imagina que eu consigo deslocar isso daqui, ou melhor, agora imagina que eu tiro a ponta de prova daqui e coloco na esquerda. Então fica um no centro e outro na esquerda. Olha o tanto que eu tenho de material aqui do outro lado. Ou seja, quanto maior a quantidade de material aqui, quanto maior o espaço aqui, né, quanto maior a quantidade de linhas, maior é a resistência. E como isso daqui é variável, eu consigo mexer nesse conjunto aqui para ele se deslocar mais para a direita ou mais para a esquerda. E aí eu consigo ter uma resistência variável. E aqui a gente também consegue enxergar aqui esse comportamento dele ter uma resistência fixa. Se eu colocar uma ponta de prova aqui no extremo da esquerda e outro no extremo da direita, independente de eu ficar mexendo nesse conjunto aqui, o multímetro vai estar pegando toda a extensão dessa resistência. Então ele sempre vai me dar um valor fixo, tá? Esse aqui do lado, esses dois aqui, também são resistências variáveis. No entanto, esses daqui são chamados de trim-pot. Então por que que tem um outro nome, né? Então, ó, potenciômetro, reostato e trim-pot. Para deixar de uma forma mais didática, vamos pensar o seguinte.
você na sua vida, e provavelmente, se você não viu, talvez em algum momento da sua vida você vá se deparar com um componente desse para, sei lá, controlar a velocidade do motor, um dimmer, um amplificador de som, algo do tipo. Esse daqui, esses dois modelos aqui, normalmente você encontra eles soldados numa placa, soldados lá dentro. Imagina que você tem, sei lá, um amplificador de som. Então, na hora que você abre, você vê aquela placa verde, cheia de componentes lá, você vai encontrar uma, duas, três pecinhas dessa daqui. E ela também, como potenciômetro, também consegue ajustar a resistência interna. Mas qual que é a diferença? Esse aqui, normalmente, quem utiliza, quem manipula, é uma pessoa que vai lá mexer na velocidade do ventilador. Para você conseguir controlar a velocidade do ventilador, você não precisa ter curso nenhum na área de elétrica, você não precisa ter curso de nada. É só girar para um lado, aumenta, para o outro diminui e tá tudo certo, é a vida que segue. Por outro lado, esses dois aqui, eles estão soldados numa placa. Há de concordarmos que dificilmente uma pessoa leiga ela vai mexer numa placa eletrônica, ela vai soldar ou desoldar, a não ser que seja por curiosidade. Mas quando você, o que eu quero dizer com isso? Normalmente quem manipula esses dois componentes aqui já é alguém que está efetuando uma manutenção, já é alguém que vai fazer uma substituição, ou seja, já é uma pessoa que tem algum conhecimento na área. Tá. Então, esse daqui normalmente eles ficam soldados dentro soldados numa placa, e aí fica dentro lá de uma caixinha, dentro, né, do equipamento. E esse aqui normalmente ele fica exposto para a pessoa poder mexer. Tá? Então, apesar de fazer exatamente a mesma coisa, eles são para, vamos dizer assim, para públicos diferentes, né? Então, enquanto um aqui é para o usuário final, aqui é para quem faz a manutenção, para quem mexe de fato com a placa, tá? Porque ele fica soldado na placa, tá bom? E nessa imagem aqui do lado é só para mostrar, né, alguns outros modelos e o tamanho deles, né, que é mais por curiosidade, apesar de terem formatos diferentes aí, todos eles acabam tendo a característica de ajustar, aumentar ou reduzir a sua resistência elétrica. E aí nós temos resistores fixos, ou seja, ele só tem um valor de resistência e ponto final. Tá? Apesar de, na imagem aqui, a gente tem esse outro, ele tem essa presilha aqui, né, no meio aqui, que ele funciona também como se fosse uma resistência variável, né? Ele está encostando aqui nessa parte interna, ó, eu consigo, deslocando ele para um lado ou para o outro, eu consigo ter uma resistência variável. Mas, por exemplo, esse aqui que eu estou mostrando que tem essas faixas de cores, ele é um resistor fixo, ele tem um valor fixo e ponto. Através dessa faixa de cores, eu consigo dizer para vocês que esse aqui é um resistor de 1000 ohms, ou um resistor de 1K. Tá? Vamos pro próximo aqui. Uma vez que a gente tem uma noção da questão de resistores, né, entre fixos e variáveis, a gente vai abordar alguns itens, que é a resistência nominal, percentual de tolerância e essa dissipação nominal de potência. Então, vamos lá. Primeiro, quando a gente fala de resistência fixa, a resistência nominal do fabricante, ela existe através de alguns padrões. Então, basicamente, tem padrão E12, o padrão E24 e o padrão E96. Mas o que isso significa? O que esses padrões têm a ver? Então, olha só. Vamos supor que eu tenho um resistor, eu quero comprar um resistor padrão E12. Aí tem essa tabelinha aqui. O que significa? Vamos supor esse número 15. Esse número 15, ele me diz que eu tenho resistor, por exemplo, de 1,5 ohms, resistor de 15 ohms, resistor de 150, resistor de 1500, resistor de 15.000 e assim por diante. Tá? Ou seja, esse valor apresentado aqui, ele me informa quais são os múltiplos dele, tá, que tem esse valor. Então, por exemplo, se eu pegar esse aqui, 33, eu posso encontrar resistor de 3,3, 33, 330 ohms, 3.300 ohms e assim por diante. Então, se vocês pararem para observar, esses valores aqui, eu tenho eles, né, nesses múltiplos. Tá?
1 ohms, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, tá? Ó, 82, 820, 8.200 e assim por diante. E por que ele é o padrão E12? Porque, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ou seja, E12 porque eu tenho 12 valores diferentes, tá? 12 valores fixos, né? E aí eu tenho as suas variações, os seus múltiplos de valor, tá? Então, o padrão E12 é por conta disso. E o padrão E12 acaba me fornecendo uma tolerância de 10%. O que significa essa tolerância? Vamos supor que eu pegue um resistor de 100 ohms, tá? Então, primeiro aqui 10, eu sei que vai ter se eu quiser comprar, existe um de 100. Esse resistor, quando eu vou lá e compro, se eu for medir com multímetro, o fabricante está me falando que ele pode ter um valor até 10% a mais ou até 10% a menos, certo? Então, se eu medir com multímetro e, por exemplo, de 100 ohms está dando 105, se esses 5 ohms a mais está dentro da tolerância, ou seja, está dentro dos 10%, ok. Se fosse 150, aí provavelmente, certamente ele está com algum problema. Ou o seu multímetro está com algum problema, tá? Então, essa tolerância é o percentual que ele pode ter a mais ou a menos da resistência nominal, ou seja, do valor que é indicado pelo fabricante, tá? O próximo aqui, o E24, ele atende às mesmas características, a mesma teoria que eu acabei de falar do E12. No entanto, eu tenho uma quantidade maior de valores que são atendidos, tá? Então, eu tenho 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, enfim. De 12 padrões, agora eu tenho 24. Tá? De 12 números, tenho agora 24. Então, aqui no padrão E12, eu tenho 33 e 39. Agora aqui embaixo, eu tenho 36 entre os dois, entre o 33 e o 39. Então, tem uma quantidade maior, tá? E a mesma coisa, por exemplo, eu pegar o 39, né? O 36, então eu tenho 3.6, 36, 360, 3.600, 3.000, 36.360 mil e assim por diante. O mesmo é válido para qualquer um desses valores aqui com o padrão E24. E também tem uma tolerância de 5%. Então, o valor do resistor pode ser 5% a mais ou 5% a menos, tá bom? E por fim, nós temos aqui o padrão E96, ou seja, são 96 valores diferentes aqui, tá? Então, ele tem aí uma quantidade maior, ele acaba sendo bem mais preciso, tá? E olha só, eu posso pegar qualquer valor aqui e aplicar um múltiplo dele, tá? 267, ou 2,67, ou 2.670, ou 26.700, tá? Isso que eu falei para esse valor é para qualquer um. E ele pode variar 1% para mais ou para menos. 1% de 267 ou a mais, né? Ou 1% a menos aqui de 267. Então, eles são bem mais... uma tolerância bem menor, tá? E também uma quantidade maior aí de números de valores para eu poder utilizar. Dissipação nominal de potência. O que acontece? Pensa no chuveiro da sua casa. Provavelmente vai ter uma resistência lá. Essa resistência tem uma potência. Então você tem chuveiro de 5.600 watts, 7.600 watts, 6.200 watts, tá? Então, essa é a potência lá nominal, a potência que ele vai dissipar, tá? Então, você está aplicando no chuveiro, por exemplo, 220 volts, e aí tem lá essa potência, vamos arredondar aí para 5.000 watts. E se eu aplicar nesse chuveiro, ao invés de aplicar 220, eu aplicar 200 volts, ou aplicar 180, ou até mesmo 110 volts. Essa potência, ela vai ser a mesma? Ela vai aumentar, ela vai reduzir? Então, o que acontece? Existe a potência nominal do aparelho e existe a potência dissipada. No redutor, é a mesma coisa. Você aplicar, ele suporta no máximo, sei lá, 3 watts. Tá? Mas se eu colocar lá uma tensão menor, uma resistência, uma tensão e uma corrente
vai dar lá uma potência. Se for menor, tem problema? Normalmente, quando é menor, aqui falando de resistores agora especificamente, não tem problema. O problema é quando for maior, tá? Que aí a gente vai ver melhor como calcula isso. Não hoje, mas depois a gente vai ver como calcula isso, tá? Então, quando é maior, aí pode dar problema. Aí pode não, aí dá problema. Ele começa a aquecer, ele pode queimar. Agora, quando é uma potência menor, aí não tem problema, tá? E aqui ele está mostrando quais são os valores de potência que você tem para resistores de filme, para resistores de fio, tá? E aqui mostra justamente um pouco isso, ó, os tipos de resistores, tá? Então, só para vocês darem uma olhada, esse aqui é de filme de carbono. Olha aqui essa imagem que interessante. Ó, esse primeiro aqui, porque como eu sei aqui a questão do código de cores, é um resistor de 27 ohms. Tá? Então dá para ver aqui que ele tem só uma voltinha, talvez duas, né? Tá vendo essa linhazinha aqui, ó? Tá? Então ele tem lá o material de carbono, tem só uma linhazinha. Esse aqui de baixo, ele já é um de 330 ohms, quase 10 vezes o anterior, tá? Então olha só agora, a quantidade de linhas que tem aqui é maior, né? Então quer dizer, ele tem uma quantidade maior de material justamente para conseguir proporcionar uma resistência de aproximadamente 330 ohms. Agora, olha esse daqui. Esse daqui já é, se isso aqui for um verde, esse aqui já é quase 3,3 mega. Então, ou seja, 3,3 milhões de ohms. Olha já a quantidade de linhas também, ou seja, tem mais material para conseguir proporcionar uma resistência ainda maior. Tá? Então isso mostra que essa imagem é bem didática, que mostra por dentro e como que fica por dentro dependendo da resistência, né? Faz comparativo. Tá? Aí nós temos de filme metálico, que tem essa corzinha aqui um pouco diferente, tá? Não vamos detalhar muito aqui neles, tá? Só para vocês verem os modelos que tem, tá? Resistor de fio, olha que interessante. Vou voltar aqui, peraí. Resistor de fio, ou seja, eles são normalmente para potências bem maiores. E essa imagem aqui é interessante porque dá para a gente enxergar, ó, que é como se tivesse de fato um fio enrolado aqui. E a mesma coisa, quanto maior a resistência, maior vai ser a quantidade aqui e maior a quantidade de espiras, né, de voltas aqui, ó. Então esse modelo aqui deixa bem evidente essa característica. Às vezes você não vê isso, como esses modelos aqui embaixo e esses dois, porque esse material que fica ao redor, ele acaba tampando isso, você não consegue enxergar, tá? Mas se a gente raspasse ele aqui, a gente ia ver que lá dentro tinha um fiozinho enrolado nele, tá? E por fim, nós temos, só passar aqui, o resistor SMD, que é esse aqui pequenininho, tá? Então ele normalmente ele fica em cima da unha, de tão pequenininho que ele é. Então você normalmente usa ele quando você tem um circuito muito grande e você precisa usar ele no espaço pequeno. Então como ele tem tamanho aí muito pequeno, ele é extremamente reduzido, então você consegue ir soldando ele aqui e ocupar um espaço bem menor na placa, tá? E aí aqui o código dele com o valor dele, tá?